Buenas, gurizada. Alguma vez tu já distribuiu uma ação e, ao invés de deferir ou indeferir o pedido de tutela provisória, o juiz designou uma audiência de justificação? Tu sabe exatamente o que tem de fazer, que prova tem de produzir e quais as condutas a serem adotadas nesse ato? Então, fica no vídeo até o final que eu vou te dar todas as informações que tu precisa sobre isso. Buenas, pessoal. Vamos lá. Essa é uma situação muito comum. Imagina a seguinte situação, vou jogar na tela aqui. O João, né, ele te procura e afirma que exerce guarda de fato do filho Francisco. Ele alega que a genitora entregou o menor em busca de melhores condições de vida em outro estado. Bom, via de regra, essa condição da prova da guarda de fato, ela se dá por meio de juntada de determinados documentos, comprovante de vacinação, comprovante de matrícula em escola, comprovante de consultas médicas. Mas nesse caso concreto, tu não tem nenhum desses documentos. Porque a genitora foi embora e levou esses documentos. Então como é que tu comprova, como é que tu faz para convencer o juiz que tu tem direito à tutela provisória com a fixação da guarda provisória? Para isso, é essencial que tu conheça a previsão da audiência de justificação. A audiência de justificação, ela tem previsão em 2 artigos do Código de Processo Civil. O artigo 300, parágrafo 2º, e o artigo 562 do Código de Processo Civil. A primeira, que é a hipótese do artigo 300, parágrafo 2º, ela se aplica a todo e qualquer procedimento, sujeito ao rito comum ordinário. A do 562, ela é específica para a tutela possessória. A gente vai falar nesse vídeo aqui das duas. Mas o que eu quero? O que eu quero que tu aprenda? O que eu quero que pegue papel e caneta e anote aí para nunca mais esquecer? Qual é o objetivo da audiência de justificação? A audiência de justificação, ela tem um objetivo único, que é comprovar para o julgador a presença efetiva dos requisitos para o deferimento da tutela provisória. É isso que tem que ter em mente, isso tem que ter focado. O objetivo da audiência de justificação não é convencer o juiz do mérito, é convencer o juiz que estão presentes os requisitos do artigo 300, probabilidade do direito mais risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ou do artigo 562, no caso de ação de justificação de posse, que é a prova da posse anterior e do ato de violação da posse, do esbulho, da turbação ou da ameaça. O único objetivo dessa audiência é esse. E se o juiz marcou uma audiência de justificação, isso tem que ter em mente. Se o juiz marcou audiência de justificação, ele já está te dizendo o que ele quer. Porque ou ele não está convencido da probabilidade do direito, ou ele não está convencido do risco de dano irreparável, ou, no caso das possessórias, ele não está convencido da posse anterior ou da existência do ato de violação. E é esse tem que ser o teu foco, teu objetivo na audiência. Comprovar, convencer o juiz, ainda que em juízo de mera probabilidade de que aquela circunstância existe. Vamos voltar, por exemplo? Vejam, o João poderia comprovar, se ele comprovasse documentalmente, por meio da posse desses documentos, de que ele está exercendo a posse de fato do filho, ele vai lá, assinou lá o comprovante, ou, por exemplo, poderia ter um documento como a entrega do conselho tutelar, né, para ele, mas ele não tem documento nenhum. O magistrado, quando ele for analisar aquela questão, ele vai dizer, não tem probabilidade do direito. Eu tenho um grande risco de dano irreparável, que é o fato da criança, naquele momento, estar sem um guardião legal estabelecido. Por outro lado, eu tenho um risco maior ainda, que a ausência da probabilidade levaria o magistrado a entregar a guarda de fato a alguém que de fato não exerce. Então a ausência desses documentos vai levar o magistrado obrigatoriamente a ou indeferir a tutela, ou se ele acha que existe ali uma fumacinha mínima dessa possibilidade, de determinar que a parte compareça e comprove essa situação. Como? Por meio da juntada de eventualmente documentos, que se tivesse talvez dispensasse a audiência, mas principalmente com a oitiva de testemunhas e, muito raramente, mas de forma possível, a realização de inspeção judicial. Como a audiência de justificação ela antecede
né, a decisão de saneamento, essas testemunhas elas vão comparecer ao ato independente de intimação prévia e de rol. O objetivo aqui é celeridade. O objetivo aqui é que, independente, o juiz não vai esperar 3, 4, 5 meses para fazer essa audiência. Ele vai marcar via de regra para a semana seguinte. Então, as testemunhas vão comparecer sempre independente de intimação. Sempre. Vejam, uma dica prática de quem trabalha há 20 anos. Se tu não tem essas testemunhas e o juiz designou a audiência, já comunica o juiz que não tem. Porque, eventualmente, o juiz vai indeferir a tua liminar e tu tem a oportunidade de recorrer. Mas se o juiz designou, ele não está dizendo que tu tem direito ou não, ele está dizendo que não estão presentes naquele quadro, naquele cenário, elementos que permitam a ele compreender como existente a probabilidade do direito ou o risco de dano irreparável. Segunda dica prática. Essas testemunhas não precisam ser as que vão depor sobre o mérito. Não precisa. Elas são testemunhas que vão depor sobre a probabilidade do direito. Então, no caso do nosso exemplo do João, são testemunhas, 1, 2, 3, que comprovem que o João realmente, olha, o senhor é vizinha do João? Sou. Quem é que está levando o Francisco para a escola? Não, quem leva o Francisco para a escola é o pai. Quem é que busca? É o pai. Quem é que está levando ele nas vacinas, nas consultas médicas? Não, é o pai. Agora é o pai. Antes era a mãe, mas aí a mãe resolveu tentar a vida em outro estado por circunstâncias da vida dela e foi para lá. Veja, tu não tem documento disso, mas tu vai ter testemunhas que vão confirmar essa probabilidade do direito. Então, esse é o teu objetivo. Não adianta tu ir lá e tentar comprovar que ela é uma mamãe, ou que ela tinha esse e aquele problema, ou vice-versa, né? No caso de genitora pedindo a guarda de fato. É para comprovar que exerce a guarda de fato. É isso que o juiz quer. E isso tem de ter aptidão para comprovar. Então não te preocupa com o mérito, te preocupa com a probabilidade. Tem de ter certeza? Não, porque tem de gerar no juízo um juízo de probabilidade. Bom, a audiência de justificação ela tem uma peculiaridade que às vezes acaba atrasando o processo pelo fato de que muitas vezes não é invocada a jurisprudência do STJ. Por quê? O juiz vai determinar que o réu seja citado. E aí vem a primeira divergência. É por isso que o nosso curso, na audiência, civil audiência sem medo, ele tem uma forte base teórica, que é para aquele momento que essa discussão surgir, tu ter base teórica para isso. Se o réu pode ou não ouvir testemunhas no ato. Ainda que eu tenha muita jurisprudência dizendo que não, a grande parte dessa jurisprudência ou foi redigida, foi votada antes do atual código, ou não compreendeu ainda o real sentido do código. Por quê? Se o autor vai apresentar suas testemunhas independente de intimação e o réu comparece ao ato, que ele vai ser citado para o ato, e apresenta suas testemunhas, ele tem o direito que as suas testemunhas sejam ouvidas. Por quê? E aí, de novo, eu vou repetir, eu sou repetitivo às vezes. O objetivo da audiência de justificação não é o mérito da demanda, mas sim a probabilidade. Então, se o autor tem direito de comprovar a probabilidade do direito, o réu tem o direito de comprovar que não existe essa probabilidade. Já aconteceu comigo de o João alegar exatamente como eu dei no exemplo, que a mãe havia se afastado da criança e que ele exercia a guarda de fato. Eu marquei a audiência de justificação, veio a mãe e trouxe 2 testemunhas dizendo que não, que ela não se afastou do lar, que ela saiu do lar porque ela foi vítima de violência doméstica e que foi uma violência doméstica tão grave que ela temeu tanto pela própria vida que ela deixou a criança com o pai. Então, como é que eu vou impedir que ela produza essa prova? Se eu tenho 2 artigos do código que me permitem esse fundamento. O artigo 7º, que é o artigo que garante a paridade de armas. Se a parte autora pode produzir provas, o réu pode produzir. E o artigo 9º, que diz que nenhuma decisão será tomada sem a possibilidade oitiva da parte. E ela garante o direito de influência. O direito de que a parte influencie no julgamento, na decisão do magistrado. Então, se a parte levou suas testemunhas, ela tem direito de que elas sejam ouvidas. Então, se tu foi lá, se tu é advogado, e compareceu um cliente teu com um mandado de citação para uma audiência de justificação, já avisa para ele que a prova que tem que ser produzida é de que aquela tutela provisória que ele quer não tem probabilidade do direito, não tem risco de dano irreparável, não tem risco de dano de difícil reparação. E que
os fundamentos, caso o magistrado se negue a ouvir, são esses. De que eu tenho o direito processual de contraditar, de contrariar as provas que a parte autora apresentou e convencer o juiz dos meus argumentos que não deve ser concedida aquela liminar. Agora, voltamos para o autor. Assim como o código fala que o réu será citado, o STJ entende que essa citação é uma utilização equivocada da expressão citada. Porque, especialmente na justificação do artigo 300, parágrafo 2º, o réu é citado para comparecer ao ato, mas a sua ausência, tanto de citação quanto do ato, não impedem a concessão. E aí, por que eu volto para o autor? Porque é muito comum que o réu não seja citado e o autor levou as suas 3 testemunhas lá para o ato, levou as 3 testemunhas para o ato, e o juiz diz, não, eu vou redesignar para citar o réu. Não, doutor. A citação do réu, ela é uma faculdade para garantia do contraditório. Nesse caso, o contraditório pode ser diferido. O senhor ouve as minhas testemunhas, analisa se é caso de concessão da tutela ou não, defere ou indefere, e aí cita o réu e ele vai poder contraditar essa prova. Ele vai poder recorrer. Então, aqui, vejam, é diferente a situação de que o réu é citado, comparece, apresenta suas testemunhas, aí o juiz é obrigado a ouvir. Agora, se o réu não foi citado, a sua ausência ao ato não impede a realização. É essa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Beleza? O mais importante para lembrar, e aqui é a minha grande dica prática para vocês que vão fazer audiência de justificação, porque todos os profissionais em um determinado momento a farão, é comum os juízes designarem, tanto a ação de justificação do artigo 300, parágrafo 2º, quanto a ação de justificação de posse, essa tem que tomar um cuidado especial, porque o artigo 564 diz que o prazo para contestação vai contar da data da audiência, da análise da tutela. Se foi deferida ou indeferida, não importa. Se ela foi analisada, o prazo conta da audiência. Tem que tomar cuidado com isso. Mas é um procedimento especial. No rito comum ordinário, o prazo vai seguir a regra do artigo 335, né, depois da audiência de conciliação e mediação. Primeira dica, tenha um foco nisso. Audiência de justificação não analisa o mérito, mas sim a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Concentra a tua prova nisso, a prova ou a tua contraprova. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do nosso módulo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.